Fala, meu aluno do nono. Meus queridos, olha só. Hoje a gente vai estar estudando nesse vídeo aula de hoje dentre a principal relação métrica que existe é chamada o Teorema de Pitágoras, que é um teorema muito famoso, né? Que Pitágoras, inicialmente, né, de acordo com o estudo da matemática, foi o que descobriu de fato, né, o assunto, né, o teorema, e que e a gente vai, como objetivo, estudar e entender a aplicação dele dentro da matemática, tá certo? Então, lembrando, esse assunto ele está na tua página 105 até a 108, tá ok? Então, vamos lá aqui comigo. Tá? Então, olha só. Primeiramente, é interessante a gente saber que vem a ser esse teorema de Pitágoras. Então, esse item aqui que a gente está lembrando, gente, tudo que está aqui, né, eu tirei na íntegra do teu livro lá, tá? Então, pega lá teu material e tenta me acompanhar. Então, esse item ele vai ser dedicado dentro do mais famoso matemático, né? O mais famoso, na verdade, teorema matemático, que é o teorema de Pitágoras. Segundo os estudos, povos antigos já conheciam o fato apresentado no teorema, né? Tá certo? Então, quem é esse teorema? O que ele fala pra gente? O teorema ele é descrito assim, ó. Em qualquer triângulo retângulo, a soma dos quadrados das medidas dos catetos é igual ao quadrado da medida da hipotenusa. Só que falando assim, parece confuso, né? Como eu sempre digo, que é a linguagem técnica. Então, nesse sentido, o teu material ele propôs que a gente visse em forma de figura. Como é que ficaria a relação em forma de figura? Então, basicamente vai ser assim, gente. O teorema de Pitágoras vai ser a única relação, olha lá, das 4 que você estudou, agora 5, que vai trabalhar somente com as medidas dos lados do triângulo. Lembrando que os lados do triângulo é esse aqui, ó. O maior, que é a hipotenusa, que fica na frente do ângulo de 90. O C e o D, aliás, o B e o C, que são quem? Os lados desse triângulo, tá certo? Então, olha, particularmente a fórmula vai ser assim, ó. Que você pode escrever ela de dois jeitos. A soma dos catetos, aqui, ó, que é B e C ao quadrado, é igual à hipotenusa ao quadrado. Ou, como geralmente ela vem escrita, que é o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Tá ok? Basicamente é a relação que vai envolver isso aí. Então, o que é interessante saber sobre essa parte da fórmula? Então, essa fórmula era tão conhecida com base na experiência. Não havia uma prova matemática de fato, tá? Então, a história costuma dizer que ela só teria surgido de fato com quem? Lá no século VI, antes de Cristo, com Pitágoras, que é o filósofo e matemático grego da época, tá? Dizem, né, que apesar de eles já saberem a aplicação dos povos antigos, é isso que ele está dizendo, mas ela só houve efeito mesmo quando Pitágoras veio e demonstrou essa fórmula na época dele, certo? Indo agora para a aplicação do Pitágoras, que é o que nos interessa, como é que a gente faz para resolver utilizando a fórmula do Pitágoras? Como que eu faço para entender que é o teorema e não as outras 4 relações? A dica toda é essa aqui, como eu te falei, ó. Olha só a questão, conhecendo as medidas de dois lados de um triângulo, ó, ele já deu, ó, esse lado como 8, esse como 6, e ele quer que nós achemos, ó, o terceiro lado, que nesse caso aqui é o nosso A, que é a hipotenusa. Ou seja, é a única relação que está envolvendo, ó, os 3 lados. Falou em lados somente do triângulo retângulo porque ele quer que a gente ache quem? Pelo teorema de Pitágoras. O passo para resolver é bem parecido com as outras relações métricas. A gente vai tirar os dados, olha aí, ó. Como ele quer achar o A, eu chamei de A mesmo, botei uma interrogação. O B vale 8, o C vale 6. Tá? E essa ordem aqui, já vou falar para você, gente. Ah, professora, sem querer eu coloquei C aqui, B aqui. Tem algum problema? Não. Você vai perceber que o problema maior é saber tirar bem o A, tá? O B e o C, como é uma adição algébrica, não vai alterar no resultado, tá? Então, daí, escrevendo a fórmula do Pitágoras, A quadrado igual a B quadrado mais C quadrado, percebe que eu coloquei a segunda fórmula do lado lá, para já ficar organizada, por isso que ele escreve de dois jeitos. Então, daí, ó, o valor de A eu quero achar, valor de B 8, valor de C 6, sendo que eles estão ao quadrado da fórmula. Resolvendo aí com calma, ó, 8 quadrado 64, 6 ao quadrado 36. Somando 64 mais 36, eu tenho o valor de 100. Porém, eu quero achar o valor de A e não de A ao quadrado. Então, como é que eu faço para tirar esse quadrado aqui? Ó? O inverso da potência é a raiz.
a raiz positiva, porque a gente está falando de geometria. Então, a raiz de 100, nesse caso, ela vale quanto? 10, né? Resolvendo aí para a gente que a medida, né, desse A na figura seria 10 centímetros, já que todas as medidas estão em centímetro. Tudo bem? Pode perceber que é bem simples, né? Não tem nada de extraordinário. Ela é o que, como eu falei, uma das relações métricas, né? A quinta relação métrica, mas por ser a mais importante, ela é estudada separada das outras, quase em todos os livros, tá? Então, olha lá, um exemplo 2, que está no teu material também, que fala, essa ideia dessa questão não era nem resolver, é mostrar a aplicação dela dentro da diagonal de um quadrado, que é uma fórmula que a gente estuda mais à frente, tá? Então, ele diz assim, ó, usando o teorema de Pitágoras, podemos encontrar uma fórmula que nos dá a medida da diagonal de um quadrado, conhecendo a medida do lado. Pode perceber que eu só tenho medidas algébricas. O que significa isso? É porque ele vai formar uma fórmula. Então, considerando que o quadrado tem medida L, tá? E supondo que L é conhecido, vamos achar a medida D, aplicando o teorema de Pitágoras. Basicamente é isso. Quando a gente tirar o dado, o A é a diagonal, que a hipotenusa está na frente do ângulo de 90 graus. O B e o C são o L, que são os lados. Aplicando Pitágoras aqui, ó, A quadrado igual a B quadrado mais C quadrado, substituindo você fica assim, ó, no lugar de AD, no lugar de B e C, L. Porém, tu concorda que L quadrado mais L quadrado dá 2L ao quadrado. Mas eu quero achar o valor de quem? De D. Então, para tirar essa potência, eu jogo na raiz. Ao fazer isso, ó, aprendemos já sobre radicais. Eu posso fazer essa conta aqui como? Tirando a raiz de L quadrado que dá para cortar e deixando a raiz de 2. Ficando assim com essa fórmula aqui, gente. Ó. Quem é D? L raiz de 2, que é o que a gente chama de diagonal do quadrado. Então, a diagonal de todo o quadrado, a gente vai estudar isso aqui quando a gente for estudar sobre relações dentro da circunferência, relações, né? Quadrado escrito na circunferência, você vai perceber que eu vou tirar essa mesma fórmula lá, só que aqui eu estou só demonstrando de onde que ela saiu. Então, toda vez que você quiser achar a diagonal de um quadrado conhecendo o seu lado, você pode trabalhar com essa fórmula aqui. Então, lembrando, essa questão 2 aí que ele colocou no seu material, era para a gente entender como que Pitágoras está relacionado com as outras fórmulas que a gente estuda dentro da matemática, tá? Continuando aqui, é interessante saber um pouco da história dele, né? Que está lá no teu livro, que diz o seguinte, ó. O teorema de Pitágoras, ele é muito famoso. Embora conhecido bem antes de Pitágoras, como eu já falei, tem o seu nome associado a esse filósofo porque ele teria sido o primeiro a demonstrar o teorema. Existiram infinitas demonstrações. Se vocês forem atrás, existem infinitas, muitas mesmo. Infinitas não, porque não pode, né? Mas enfim, o tempo todo estão mostrando, mas são muitas demonstrações. Entretanto, essa demonstração se perdeu no tempo. A dele, né? A primeira demonstração conhecida apareceu no livro de Euclides. Se você olhar, o Euclides, que foi um grande matemático também, ele demonstrou nesse livro aqui chamado de Elementos, que contém uma boa parte da geometria que a gente estuda hoje. Ele fez o quê? Considerou a demonstração do Euclides uma muito bonita, mas bastante complexa. Se você olhar, a demonstração do Euclides é muito complexa, né? E desde essa época, há cerca de 2.300 anos, centenas de outras demonstrações do teorema apareceram. Algumas elaboradas por matemáticos profissionais, outras por amadores que se interessam no assunto. Se você for lá na página 105 do teu material, você vai perceber que existe uma demonstração lá baseada na semelhança de triângulo, que essa é bem aceitável porque percebeu que a gente estudou semelhança de triângulo depois de relações métricas, que é para você entender que as relações elas vêm de lá. E também existe, né, relações que eles explicam a partir da geometria e existe demonstração que eles utilizam somente a parte da álgebra, né? Mas para você, na tua série, você tem que saber o quê? Aplicar o teorema e não saber de onde ele veio ou as demonstrações. Essa parte da história aqui é só para você conhecer de onde ela surgiu e tudo mais, tá certo? Então, com isso, gente, o que eu vou fazer com você? Eu vou lá na tua página 109, que são atividades da página 109 e 110 sobre o teorema de Pitágoras. Eu vou fazer o quê? Resolver para você, letra A primeira e a segunda questão desse tópico aí, e as outras eu vou deixar para você tentar. Para você ver mais questões para ver como é que ele é aplicado dentro da matemática. Então, olha só. Nesse triângulo retângulo aqui, a gente conhece as medidas de quem? Dos catetos, e ele quer saber quanto vale a hipotenusa. Ah, professora, mas ele não chamou aqui de nada. Posso criar uma variável x?
Poderia. Ou então você pode chamar do próprio A, que é para não ficar mudando de letra, né? Então, olha o que eu fiz. O A é a hipotenusa, ele quer achar, interrogação. O B vale 12 e o C vale 5. Substituindo a nossa fórmula padrão, olha aí, ó. O A eu quero achar, B vale 12, C 5. Lembrando que eles estão ao quadrado por causa da fórmula. Resolvendo com calma, 12 ao quadrado dá 144 e vai somar com 5 ao quadrado que dá 25. Ao fazer essa adição aí, você chega no número 169. E novamente, como você quer achar o A e não o A quadrado, eu pego e tiro a raiz quadrada desse número positivo. E o valor que eu acho é justamente o valor do segmento que ele está pedindo. Ou seja, para esse triângulo aqui de catetos 12 e 5, a hipotenusa ela vale quanto? 13. É isso que ele quer dizer, tá? Porém, gente, é interessante saber que nem sempre ele quer pedir para a gente a hipotenusa. Ele pode também pedir quanto vale um dos lados, que é o caso da questão 2. Então, olha o que ele fala. Nesse triângulo retângulo, conhecemos a medida de um cateto, 61, e da hipotenusa, ó, 60. Tá certo? Aliás, perdão. A hipotenusa 61 e um cateto 60. Até porque, lembrando, ó, a hipotenusa sempre é a maior, tá? Então, é que eu estava olhando de cima para baixo, mas o triângulo está invertido. Então, ele quer que a gente ache quanto é esse cateto aqui, ó. Então, qual é o primeiro passo? Tirei os dados. A, 61, B, 60 e o C ele quer achar. Substituindo na fórmula, pode perceber que agora eu coloquei a fórmula assim, ó, estrategicamente, porque como ele quer achar B e C, então eu já boto isolada para o lado daqui. Ah, professora, mas eu quero fazer do outro jeito depois virar. Então, fica à vontade, tá? Mas eu sempre acho interessante, quando ele quer pedir o B e o C, você já inverter a fórmula. Então, substituindo, olha aí, ó. 60 fica ao quadrado, C eu quero achar e o A 61 ao quadrado pela fórmula. Resolvendo com calma, ó, 60 ao quadrado dá 3.600. Abaixei o C quadrado, 61 ao quadrado dá 3.721. Passando esse 3.600 para lá, ó, ele vem negativo já que está positivo. Ao subtrair, você chega no valor 121. E adivinha, tirando a raiz positiva dele, já que o inverso da potência é a raiz, eu chego no meu C igual a 11 centímetros, resolvendo assim para a gente que essa medida desconhecida aqui teria 11 centímetros para esse triângulo. Pode perceber, como eu falei, é os únicos jeitos que a fórmula tem, ou ela vai pedir o A, ou ela vai pedir um dos catetos, já que só são 3 variáveis, tá? Acaba sendo até mais simples do que as outras, que são 4 relações. Tudo bem? Então, nesse sentido, gente, o que eu vou fazer? Eu vou te mostrar uma das aplicações do teorema, mas preste atenção, a gente vai ver sobre as aplicações do teorema, e na sequência tem um exercício sobre as aplicações, só que digamos que esse exercício ele não está dentro do teu assunto ainda, a gente não tem matemática ainda para estudar, então ele vai ficar em aberto lá para o momento oportuno, não vai cair para a nossa avaliação. Então o exercício que eu vou propor no final vai ser só sobre o teorema de Pitágoras, mas eu vou falar das aplicações aqui. Então olha só, uma das aplicações importantes, além daquela da diagonal do quadrado, que tem dentro do teorema de Pitágoras, é achar a altura do triângulo equilátero, tá? A fórmula da altura, que é essa aqui do triângulo equilátero, ela sai do teorema de Pitágoras, até porque, ó, eu tenho um triângulo retângulo. Toda vez que você tiver, gente, um triângulo retângulo, uma relação de 3 lados, é quando você aplica o teorema. Então, ele diz aqui, ó, ele coloca para você a demonstração que eu tirei do livro, mostrando o quê? Que quando você faz as devidas aplicações substituindo os lados e resolvendo, você chega na seguinte fórmula, ó, que a altura vai ser L raiz de 3 sobre 2, e como eu te falei, não te preocupa que a gente vai voltar a estudar sobre isso, só que muito mais à frente. Por isso que, como eu falo, o livro ele é um pouco avançado, então não quero que você tente resolver essas questões aí, a não ser que você queira por curiosidade, né? Eu posso até estar mandando logo as respostas, mas não vai cair a parte de aplicação envolvendo triângulo retângulo, porque existe um estudo lá na frente só, né, voltado para essa parte aí, que é a parte da circunferência inscrita em triângulos, quadrados, hexágonos, que é o assunto que a gente vai estudar bem lá na frente. É aquilo que eu sempre digo para vocês em sala. O livro ele é um pouco avançado, tá? Então, nesse sentido, gente, eu quero que você vai, como eu te falei, e só vai na página 109 e 110, que é onde tem questão só do teorema de Pitágoras, e resolva aí para mim, tá? Acho que estão na página 113, se eu não me engano, que é sobre aplicações, ela não vai ser resolvida ainda nesse nosso bloco de segundas avaliações, tá? E nesse sentido, terminando a parte do teorema de Pitágoras, já é a finalização do capítulo, e aí tem a parte de pensando em casa, que eu quero que também você tente resolver
E bem mais à frente eu vou estar mandando a resolução para vocês também, é claro. Tá certo, gente? Então, sobre o Teorema de Pitágoras, era isso, tá? Espero que você tenha compreendido. Qualquer dúvida, volta ao vídeo e vê os passo a passo lá, passos a passo, que você com certeza vai entender sem grandes problemas, tá ok, gente? Então é isso, galera. Obrigado pela tua atenção. Segue teus estudos e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau.